Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Camila, vou estar dando uma aulinha de matemática hoje para vocês. Essa aula vai ser de congruência linear. Essa é uma aula de um combo de aulas que nós teremos. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar levantando a mão aí no chat, que eu vou parar a aula e vou explicar para vocês. Ou se não, vocês podem anotar as dúvidas e me falar no final, que aí a gente volta ao slide e aí eu explico de alguma outra forma para vocês estarem entendendo. Hoje eu vou falar uma parte da aula, então vai ser uma aula curta. Depois a gente vai estar falando das outras partes. Então eu separei a aula em blocos. Então, na próxima aula, eu vou estar falando o que está faltando nessa daqui, tá bom? Bom, primeiro vamos conceituar o que é congruência linear. Uma congruência linear em uma variável é uma expressão de congruência formada por essa equação. AX é congruente a B módulo M, onde são dados A, B e M tem que ser inteiro, A, B e M tem que ser inteiro, com M maior do que 1. E X é incógnita, aquele valor que a gente quer descobrir. Só que qual que é o objetivo da gente fazer essa relação de congruência? Determinar qual valor inteiro X, que ao ser multiplicado por A, será congruente a B módulo M. Mas o que quer dizer ser congruente a B módulo M? Qual valor que na divisão de AX dividido por módulo M deixa resto B? Então, seria esse AX dividido por esse que vai dar o resultado de resto B. Aqui eu trouxe um exemplo que a gente consegue fazer de cabeça a conta. Que número multiplicado por x dividido por 15 que deixa um resto 3? Eu trouxe aqui como solução o 3. Por quê? 6 vezes 3 é 18. 18 dividido por 15 tem o resto 3. Então, essa solução é válida para o valor de x? É válida. 6 vezes 3, 18. 18 por 15, resto 3. Está dando aqui a relação de congruência, que é 3? Está dando. Então, essa é a solução, ela é válida. Mas será que essa solução tem que ser única? Ou será que existem mais soluções para essa equação? A gente vai ver que tem muito mais relações. Primeiro, aqui, a gente vai fazer uma diferenciação de equação para congruência. Esse sinalzinho aqui, qual que é esse sinal? Sinal de igualdade, né? Então, o que isso quer dizer quando eu falo, por exemplo, que x é igual a 7? Que só existe uma solução. X, ele tem que ser necessariamente igual a 7. X não pode ser menos 7, x não pode ser 8, x não pode ser qualquer outro valor. X é igual a 7. Eu estou te afirmando isso. X é igual a 7. Mas, dentro da congruência, o que pode acontecer? Aqui nessa outra congruência que eu trouxe. X é congruente a 7 módulo 5. Quanto que é 7 menos 5? 2. Então, eu posso falar que x é congruente a 2 módulo 5. Então, eu fico com essa relação de congruência, essa equaçãozinha aqui. X é igual a 5t, t eu poderia usar qualquer outra letra, t mais 2, sendo que t pertence aos números inteiros. Então, você tem mais de uma solução. Dentro da congruência, você tem infinitas soluções. Você pode ter infinitas soluções, desde que o valor seja inteiro, multiplicado por 5 mais 2, essa relação de congruência vai estar correta. Aqui eu vou trazer o começo da propriedade de aritmética dos restos. Essa é a parte que eu falei no começo do vídeo, que a gente vai começar hoje, e nas próximas aulas a gente vai ver. Hoje eu vou trazer o resto, a soma dos restos das divisões. Nas próximas aulas eu vou trazer da multiplicação e depois de potenciação. Então, o que eu quero que vocês estejam bem cientes de estar agora no básico fazendo certo, para depois a gente incluir algumas outras com um pouquinho maior de dificuldade. Então, a gente vai começar pela parte da soma. O enunciado do exercício é: encontre o resto da divisão de 1991 mais
1992 dividido por 7. Eu tenho duas opções de fazer isso. Ou eu somo esses valores e divido por 7 e ver qual vai ser o resto, pode ser. Só que eu estou dando uma outra opção para vocês, que aqui vai ser mais prático, porque 1991 mais 1992 dividido por 7 é uma conta fácil de você fazer a soma e dividir por 7. Mas e quando dificultar aqui? Vocês vão ficar fazendo um número mais o outro, mais o outro, mais o outro, mais o outro, dividido pelo valor? Às vezes, numa prova de vestibular ou numa prova de concurso da UBMEP, isso não é eficiente, isso não é rentável para você, você gasta muito tempo de fazer. Então, vamos aprender como que faz essa propriedade dos restos. Aqui a gente vai fazer a divisão. 1991 dividido por 7. 7 vezes 2, aí você vai colocar, sobra 5, desce 9. Depois 8 vezes 7 vai sobrar 3, desce 1. 7 vezes 4, resto 3. Aqui a gente já vai encontrar o resto de 1991, que é 3. Se eu não quisesse fazer essa continha, eu não precisava. Eu coloquei ela aqui como prova para vocês. Aqui, 1991 para 1992, eu não aumentei uma unidade? Aumentei, né? Então, o meu resto vai aumentar o quê? Uma unidade. Então, se o meu resto era 3, vai ser 4. Se fosse de 1991 para 1993, eu não iria aumentar 2 unidades? Então, o que ia acontecer com o meu resto? Aumentar 2 unidades. E assim sucessivamente. Então, vai aumentando unidade por unidade. Aí, aqui ele quer que faz a soma. 3 mais 4 é igual a 7. Só que pensa comigo. 7 não é o valor de um bloco? Imagina, a divisão, o que é a divisão? É como se eu tivesse 1991 bolinhas e agrupasse em grupos de 7. Então, aqui eu vou ficar com 1991 bolinhas e vou ter, deixa eu ver, 284 grupos e vão sobrar 3 bolinhas. Da minha divisão de 1992 por 4, vão sobrar, por 7, vão sobrar 4 bolinhas. Isso daqui, juntando, não dá mais um grupo, mais uma unidade na minha divisão, da minha divisão aqui? Dá, né? Então, se eu dividir 7 por 7, quanto que vai ser meu resto? Zero, porque você aumentou mais uma unidade naquela quantidade de blocos que você tem. Então, o resto, a soma dos restos da divisão de 1991 mais 1992 dividido por 7, o resto é zero. Porque a soma de 3 mais 4, você vai formar mais uma unidade, você vai formar mais um bloco de bolinhas. Então, não vai sobrar nenhuma bolinha para você ficar com o resto. Entenderam? Eu trouxe mais um exercício desse estilo e vou dar um tempinho para vocês responderem, tá bom? Então, eu vou desligar minha câmera, meu áudio, e vou deixar uns 2 minutinhos para vocês tentarem fazer no caderno. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me chamem, tá? Que aí eu paro e resolvo. Então, o exercício é: encontre o resto da divisão de 1976 mais 1979 dividido por 9. Eu vou desligar aqui a câmera, mas eu tô aqui e qualquer coisa vocês me chamem, tá bom?
Bom, acho que deu tempo de vocês resolverem, né? Que é um exercício um pouco mais simples. Então, vamos fazer aqui. Encontre o resto da divisão de 1976 mais 1979 dividido por 9. Fiz aqui a divisão. 1976 por 9, 2, sobra 1, desce o 7, 9, 1, sobra 8, 6. 9, sobra resto 5. Preciso fazer a divisão de 1979 para descobrir o resto? Não, né? Que eu já tinha falado. Se aumenta uma unidade, aumenta a quantidade do resto também. 1976 para 1979, aumenta quanto? Mais 3, né? Então, 5 mais 8, vamos ficar com 13. Só que pensem comigo, igual no exemplo anterior. Eu sobrei 5 bolinhas e 8 bolinhas da outra divisão. Eu consigo formar mais uma unidade? Consigo, porque para eu ter uma unidade, eu preciso de 9 bolinhas. Então, quanto que vai ficar faltando se eu tirar 9 bolinhas daqui para sobrar uma unidade? 4. Então, a soma de 1976 mais 1979 dividido por 9, o resultado é 4. Vamos ver se isso dá certo? 1976 mais 1979, o resultado dessa soma é 3.955. Dividido por 9, gente, faz a conta, só 9 vezes 4, sobra resto 3, desce o 5, 9 vezes 3 vai sobrar o resto 8, desce o 5, 9 vezes 9, 81 para 85, 4. Então, a soma de 1976 mais 1979 tem resto 4. Então, vocês estão vendo como é mais prático fazer dessa forma? Você faz a divisão de um dos valores e depois vocês vão vendo quais são as unidades. Mas o que vocês não podem esquecer é que quando ultrapassa a soma dos restos, vocês precisam o quê? Lembrar que o valor que está dividindo, ele vai formar mais um bloco de uma unidade. Então, ele vai aumentar o valor. Então, a nossa aula de hoje é isso. Para a próxima aula, caso vocês não conseguiram ter feito esses exercícios, me chamem, pode ser no privado depois. Eu vou passar mais exercícios, vou mandar pela agenda para vocês. Vou mandar mais exercícios para vocês fazerem da apostila. Então, eu quero para a próxima aula esses exercícios feitos, que nós iremos corrigir. E depois eu vou entrar com a parte da multiplicação e da potenciação. E depois exercícios mais práticos. Então, exercícios de vestibular que tem, exercício de Olimpíada, a gente vai estar fazendo eles juntos. E eu vou deixar um tempo para vocês fazerem. Então, para a próxima aula, vou mandar a tarefa na agenda, não esqueçam de fazer. E nos vemos na próxima aula, tá bom? Gente, obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Vocês têm meu contato, só me mandar uma mensagem. E nos vemos em breve, tá bom? Obrigada, viu? Tchau, tchau.